Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e esse é mais um episódio do Oitava Cast. Você já se inscreveu no canal do Oitava? Se você não se inscreveu, se inscreve aí agora, clica no botão e se você também puder compartilhar e espalhar esse episódio para mais pessoas, a gente ficaria muito feliz. Já curte também o vídeo? Tenho certeza que você vai gostar. E se você não curtir agora, volta e curte no final. Nós estamos com mais um convidado muito especial, espero que seja um episódio que te abençoe. E vamos lá, roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje é casado com a Eglais, pai do Lucas, e toca 6 instrumentos. Uma coisa que para mim é uma loucura, porque eu não toco nada. Estamos aqui hoje com o presbítero Paulo. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, presbítero Glauber. Prazer estar aqui com vocês. Sempre ter história para contar é uma coisa legal, eu sempre achei isso e de repente eu estou aqui num desafio, né, de trazer um pouco da história nossa aqui. A minha família, Eglais e Lucas, são parte importantíssima desse assunto, de tudo que eu falo, que eu faço. E, poxa vida, falar com a Oitava é sempre um desafio bom, né, de falar da vida da gente, como a gente viveu o evangelho até aqui. Vamos lá. Isso. Então vamos começar lá do início. Me conta um pouquinho sobre a sua família, onde você nasceu. Eu sou de Belo Horizonte mesmo, nasci no Ribeiro de Abreu. Eu brinco sempre que é o melhor bairro do mundo, né? Eu falo assim, tá tudo lá, tudo que eu preciso. É a percepção que eu tinha quando eu era criança. Não conhecia fora. Então, eu nasci num lar cristão já, meus pais já evangélicos, muito crentes, por sinal, no sentido amplo da palavra, né? Não tinha escorregadelas dos meus pais, assim, nos exemplos que eles me deram, então eles foram muito corretos, e para mim era um mundo perfeito, né? Nasci num bairro de periferia, era um bairro que estava crescendo na época, então tinha muitos lotes vagos, tinha muita coisa para fazer, então tinha muito espaço físico, brincava, a distância não era um problema, isso depois foi afunilando, hoje lá tá cheio dos muros, né? Mas na época não tinha os muros, no máximo tinha cerca que a gente deixava lá as roupas rasgadas na cerca, mas crescer nesse ambiente de um lar cristão, né? E num ambiente, assim, que eu não conhecia muito externo, nem por falta de oportunidade mesmo, né? Na verdade, a gente tinha poucas condições financeiras, assim, de viajar muito, de conhecer muitas coisas fora, mas porque meu mundo era aquele. Eu entendi que aquele era meu mundo e vivi aquilo, né? E foi um mundo muito bom. Quando eu brinco com o bairro, é o melhor bairro do mundo, é nesse sentido. Ninguém entende o que eu tô falando, mas porque foi lá que eu construí minhas memórias, né? Essas memórias que a gente traz e que constrói a gente, leva a gente ao longo da vida, foi no Ribeiro de Abreu. Foi bem legal isso. E nesse contexto, você é filho único, tem irmãos? Eu sou o filho mais novo de 3 irmãos. Eram 4, né? Eu tive uma irmã que faleceu, inclusive, ainda criança, antes do meu nascimento. E foi provavelmente a causa de eu ter nascido, porque a minha mãe fez cesariana, né, e na época não podia fazer muitas, não lembro. Minha mãe falou isso pra mim e eu não lembro bem a explicação técnica pra isso. Mas ela fez 3 cesáreas. E ela não faria a 4ª, né? Mas como essa minha irmã faleceu, ela resolveu que ia ter mais um filho e eu fui o último lá, a rapa do tacho, como ela diz. Mas eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu. Uma mais próxima, tem 2 anos, a outra são 6 anos mais velha que eu, e a gente viveu bem, graças a Deus, crescemos integrados como família, né? Agora sim, é muito diferente a personalidade de todo mundo, né? Essa irmã 2 anos mais velha que eu era a minha companheira de caminhada, tudo que a gente fez de certo e errado na vida, a gente fez juntos, né? Foi bem as brincadeiras, o crescimento mesmo na igreja, essa coisa de ir para longe, de ir para perto, tudo foi muito com ela. E a outra já mais fechada, né? Quieta, calada, quieta na dela. Mas também que foi a pessoa que me ensinou um monte de coisas no sentido de preocupação, por exemplo. Ela era uma pessoa preocupada, que preocupava comigo mais que meus pais, o jeito dela de ser. Então, eu tinha uma divergência. Eu tinha uma irmã minha que topava qualquer coisa pra gente poder fazer em termos Era parceira das atividades, né?
de ir lá no limite, Uhum. e a outra que era contida. Ela sempre estava preocupada, onde é que eu tava, onde é que você tava, com quem você tava, fazendo o quê, machucou, vai machucar, essas Uhum. coisas assim. Preocupações diferentes, assim, eu tinha duas irmãs muito diferentes. E eu fiquei no meio disso e deu um... Eu peguei um pouco da minha irmã mais velha, no sentido assim, eu apesar de falar muito, de ser tranquilo, assim, no diálogo, eu sou calado, né? As pessoas de vez em quando acham que eu tô chateado, né? Sempre que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô trabalhando ou servindo em alguma coisa, eu fico calado e faço o meu quieto, assim. Uhum. Aí todo mundo acha, não, é que eu tô emburrado, né? Não, é porque eu gosto de fazer as coisas quieto mesmo. Isso é dela, muito da Sônia. E a Débora, que é a minha irmã mais velha do que eu, que é a do meio, não, já é o contrário. Gosta de cantar, gosta de falar. E falar para ela é uma coisa assim, natural, Uhum. não no sentido de falar muito, né? Mas no sentido de comunicar. Uhum. Ela comunica muito facilidade, o evangelho, qualquer coisa. Ela comunica, canta e é bem legal isso aí. Uhum. E os amigos, né? Eu não posso esquecer dos amigos, porque eu cresci na igreja e a gente... Foi uma fase que nasceu um tanto de menino na igreja, tudo na mesma faixa etária. Uhum. E a gente cresceu nesse ambiente, assim, todo mundo é filho de todo mundo, né? Uhum. Então, assim, minha mãe era meio que mãe dos meus amigos e as mães dos meus amigos me tratam como filho até hoje, né? E a mesma coisa com os pais. E isso também me ajudou a perceber, dentro desse ambiente que era o Ribeiro, que tinha muita coisa fora de casa, né? Uhum. Sem eu ir muito longe. Aprendi com muita gente diferente e esse cuidado. E tinha as coisas, né? Tinha outras pessoas, vizinhos. Na periferia, quando a gente tem poucos recursos, na época de deslocamento, por exemplo, era uma coisa difícil, né? Uhum. Então era muito normal, por exemplo, minha mãe tinha que fazer uma atividade fora, resolver um problema num cartório, por exemplo. Ela me deixava com a vizinha, e eu tava mamando. Aí, assim, engraçado, né? Eu tenho mãe de leite, que era a vizinha que dava de mamar enquanto minha mãe estava ausente, e o contrário também. Aí eu tenho uma irmã de leite, que minha mãe cuidava dela na ausência da mãe. Então, assim, era um ambiente perfeito pra gente entender essa coisa de quase que uma grande família ali, da né? grande família. É isso aí. Hoje em dia é muito difícil isso, né? A tecnologia afastou as pessoas, mas antes da tecnologia, os muros, né? Porque naquela época não tinha nem muro. Eu falei isso aqui, tinha cerca. E a gente vivia passando em todos os lotes. Tinha uns vizinhos que implicavam com a gente. A gente pegava manga no lote dos vizinhos. Já ia perguntar se nessa história aí tem algum pé de manga, né? Gente, sempre teve, né? Sempre teve. A gente tinha os caminhos, né? Os pés de manga são históricos da minha vida, no sentido assim, até as questões espirituais também. A primeira vez que eu dei conta disso, eu falei, isso é um pé de manga, gente. O pé de manga tá balançando, não tem nada lá, a gente vindo da igreja de noite. E eu ficava pensando, o que esse pé de manga tava balançando? Quer dizer, então ele não tá ventando, só o pé de manga quieto, assim, na época. Aí eu colei com minha mãe, né? Eu falei, gente, tem um trem errado nisso. E colei na minha mãe, na saia dela, literalmente. Eu não esqueço disso. Essa é uma cena que eu lembro muito, assim, a sensação de que tinha alguma coisa errada com o pé de manga, né? Mas aí era o pé de manga que eu pegava manga na casa dos vizinhos, e de repente, de noite eu tinha medo do pé de manga, e de dia eu ia lá pegar manga. Então eram as antíteses que a gente tinha na infância e que eram muito boas. E essa infância, adolescência, tudo ali no Ribeiro, e aí você estudou escola pública, particular, como que foi? Eu estudei na escola pública a vida inteira, até formar o segundo grau. Na época era o segundo grau, né? Assim, foi tudo no Ribeiro. Então, escola Bolivar Tinoco Mineiro. Fiz o prézinho, na época começava com 6 anos, né, o pré. Estudei lá até o 4º ano. E depois que eu fui para a quinta, em outra escola do bairro, na quinta série até o 3º ano do ensino médio, eu fiz em outra escola, mas dentro do bairro também. O aprendizado nessa época, assim, era bom, né? Eu gostava da escola. A escola era um lugar que a gente aprendia muita coisa, era diferente, né? Naquela época, as professoras literalmente nos corrigiam, né? Nos colocavam no caminho mesmo, e aconteceu muita coisa. Até tomava varada de professora da escola, e eu falei assim, vou contar pra minha mãe vai matar essa menina. Nada, minha mãe foi... Chegava e dobrava em casa. Minha mãe chegou e me deu aquela correção legal. Eu falei, mas... Ela falou, mas você fez coisa errada, filho? Na verdade eu fiz, então é sobre isso, né? Na época a gente tinha essa questão da instrução de forma muito objetiva, sobre respeito, né? Então, respeita, a gente não tinha opção.
e crescer na escola, no bairro, com os mesmos amigos. Os amigos da igreja eram os amigos da escola. Aí tinha os amigos da escola que não eram da igreja, mas a igreja sempre foi um lugar interessante isso, né? A igreja sempre foi um lugar de refúgio para meus amigos que não eram da igreja. Então era muito normal quando tinha EBF, os meus amigos de escola iam para a igreja comigo, né? Ou então quando a gente tinha eventos, festa de adolescente. EBF é Escola Bíblica de Férias. Quando tinha a Escola Bíblica de Férias, assim, não tinha muitos recursos, assim, não tinha muita coisa para fazer nas férias, né? A gente ficava solto na rua, mas solto entre aspas, né? Que a gente tinha controle dos pais, mas quando a gente tinha na igreja um ambiente de música, de contação de história, tem as pessoas que marcaram nessa época, né? Eu gosto muito dos professores, porque tem as pessoas que me marcaram. Eu lembro da Solange, que era minha professora no infantil na igreja, e na época não tinha os desenhos, o material que a gente tem hoje, tudo colorido, esteticamente perfeitos, né? Ela fazia na cartolina os desenhos para contar a história. Então ela passava a semana fazendo aquelas cartolinas com os desenhos para exemplificar, né? Ilustrar as histórias. E chegava no sábado à tarde, a gente sentava todo mundo no pátio, no fundo da igreja. Isso para a meninada da igreja ou não da igreja, era uma festa. Era um tempo de lidar com a arte. Até por isso a gente fica mais artístico nesse ambiente, né? Você vê a pessoa criando uma coisa para poder te apresentar, na sua cabeça é natural criar também. Né? Eu não tive essa sorte, não. Desenhar não foi meu forte. Na sua área. Não, esquisito, né? Porque o Lucas, meu filho, ele desenha, que é uma beleza. Desenha qualquer coisa, com muita facilidade. Eu não sei fazer nem aqueles bonequinhos de palitinhos, os meus ainda saem bem ruins. O Miguel, que é o meu mais novo, tem 5 anos, ele desenha super bem perto de mim. Então, esse é um talento também que eu não herdei. E quando você fala que você cresceu num berço cristão, foi em que denominação? Sempre a mesma igreja? Conta um pouquinho dessa parte. Sempre a mesma igreja. Na verdade, eu congreguei numa congregação só a vida inteira, e depois vim para a 8ª, e a tendência é que eu fique aqui até o fim. Porque eu cresci na Assembleia de Deus, né? Meus pais eram assembleianos já quando eu nasci. Meus pais têm uma história, né? Muita história. Mamãe começou a frequentar as reuniões de oração, né, das mulheres lá, quando ela tinha 11 anos, né? E ela faz a mesma coisa até hoje. Toda terça-feira à tarde elas têm as reuniões de oração. É muito legal. São as mães que eu tenho. Eu cresci dentro desse ambiente. Minha mãe ia pra igreja comigo pequenininha, ela literalmente me levava, colocava eu no banco e orava em cima, né? Orava-se muito de joelho nessa época, então era muito normal. Você ali sentadinho e ela ajoelhada? Não, eu enrolado na manta ainda, quando eu era recém-nascido, desde recém-nascido. Aí depois eu passei a andar debaixo dos bancos, quando criancinha, aquela coisa toda. Mas foi nesse ambiente que eu cresci. Meu pai também, eu tive a sensação de ter os pais perfeitos a vida inteira, né? E pra mim foi isso mesmo. Muito corretos, assim. As coisas que eu conto pros outros, as pessoas acham estranho, né? Eu nunca vi meus pais bater boca, sabe? De levantar a voz e falar mais alto com você. Nunca vi isso, assim. Então, tem hora que eu penso dentro do meu casamento, a gente já fez essa reflexão, né? Eu falei, gente, eu nunca vi meu pai fazer isso. Por que eu tô fazendo? Então, vamos ajustar as coisas, né? E crescer na igreja também teve essa coisa da instrução, porque a escola bíblica é muito forte na Assembleia de Deus, né? Então, a escola dominical, muita Bíblia, essas contações de história, para mim, eu lembro das histórias até hoje, né? As EBFs de quando eu era criança, né? Eu tenho 46 anos, tem 40 anos atrás isso, eu lembro das musiquinhas, do Salt, aquelas coisas todas, isso ficou na memória. Essa época do Salt é boa, hein? Se você é dinossauro também nessa ambiente cristão, com certeza você conhece o Salt, o Louvores da Garotada. Louvores da Garotada. Né? Aqueles discão enorme, assim, da capa rosa, da capa amarela. E meu pai gostava muito de música. Meu pai não cantava bem, não tocava nada, mas ele gostava muito de música. Então, ele tinha vinil, né? Tinha uns 300 vinil. Ainda tem esses vinil, quase tudo lá na casa da minha mãe. Meu pai já faleceu em 2020, mas preservamos isso, né? Então, é estranho. Mas meu pai, por exemplo, que me deu meu primeiro disco de rock, né? Nada a ver. Era os vinil, né? Nada a ver com o gosto dele, né? Gostava de hinos, aquela coisa toda, mas ele percebia que eu gostava e me conduzia. Meu pai, na verdade, me empurrou a música em mim de forma natural, e eu amei isso. Passei muito tempo
tocando. Então eu fiquei nesse tempo na igreja lá por pelo menos 35 anos. Né? Na mesma igreja, na mesma congregação, eu nunca mudei. Eu decidi mudar por questão de família, né? Vou chegar nesse ponto, eu falo disso, mas em um determinado momento do meu casamento eu falei, não, preciso andar com a minha esposa, então mudei. Mas crescer na igreja, eu perdi a pergunta. Que era sobre esse ambiente da congregação, se foi no mesmo local, e você falou que sim. Exatamente, né? Então foi o mesmo local. Então ali que você também desenvolveu as amizades, que talvez você tenha aí há muitos anos. Tudo. Eu ainda tenho os amigos dessa época, né? A gente ainda encontra, a gente tem um grupo de zap, agora tá muito engraçado, né? Porque os nossos filhos estão começando a casar. Então... a gente de vez em quando encontra e fica meio... Encontra em casamento, né? Nostálgico, assim, né? Casamento e velório, infelizmente, né? Os velórios a gente encontra muito, porque vai morrendo as pessoas mais velhas e que a gente sempre teve como mães e pais na igreja, né? Na igreja a gente sempre teve essa característica, a igreja lá era isso. Quem era mãe de todo mundo, quem era pai de todo mundo. Mas em todos os sentidos, de cuidar, de dar conselho, de aconselhar e de chamar na chincha também. De, né? Fiz alguma coisa errada, não tinha. Ainda falava com a sua mãe. Não, esquece, filho. Era duas mães pra te corrigir. A coisa ficava pesada. Aí a gente sobreviveu a isso aí, né? Eu falo que a gente sobreviveu porque era muita mãe e muito pai. Mas foi um ambiente, assim... com todas as dificuldades que a gente teve, foi muito bom, já no ponto de vista da gente infância. Eu fui uma criança que fui criança mesmo, então as fases, eu não pulei fase da minha vida, eu sempre falo isso assim, eu sou bem resolvido em muitas coisas por causa disso, eu não pulei fase, quando eu era criança mesmo, adolescente eu era adolescente mesmo, e normal, tá? Fazia bagunça, revirava o mundo de cabeça para baixo se possível, mas também que aceitava as instruções dos pais, né? Sempre fui, a característica minha, assim, de sempre fui muito obediente a regras, né? Então, quando meus pais falavam assim, a gente te dá liberdade para isso aqui, até aqui, ok? Então, se eu mudasse uma vírgula lá nesse ponto do limite, eu avisava, né? Na época não tinha comunicação de celular, esse negócio, então... eu ia numa pizzaria, aí tinha uma sorveteria do lado, assim. Eu falei, vamos na sorveteria? Mas eu ia lá no orelhão, ligava pra casa e falava, mãe, nós vamos sair aqui, vamos em outro lugar, tá? Ok. Eles nunca falaram não, mas eles sempre souberam. Eu faço isso até hoje com a minha esposa. Raramente a gente se cobra nesse negócio onde tá. Mas se eu vou a algum lugar típico, ela pelo menos sabe onde é que eu tô, entendeu? Legal. É bem legal. E em que momento entrou a música? Porque você até comentou que foi mais seu pai que te direcionou nisso, e em que momento que veio? Papai ouvia música o dia inteiro. Até as músicas de Natal, época de Natal, ele tinha os discos de vinil, a gente tem esses discos ainda, a gente tá sem ter como tocar, que aquelas agulhas estragam, né, e a gente não tem as agulhas. Mas ele colocava os discos, ele trabalhava muito viajando, passava a semana fora, por exemplo, ele chegava no sábado, aí ele resolvia as coisas da casa, não sei o que, e chegava sábado à tarde, ele ligava os discos. Aí eu ouvia música sábado à tarde, sábado à noite, aí domingo de manhã a gente ia pra escola, depois voltava do almoço, ele colocava os discos de novo, e sempre ouvindo música. E eu fiquei ouvindo. Paralelo a isso, a gente chegava na igreja, a igreja sempre tinha essa dificuldade, né? As igrejas menores não tinham uma organização musical, essas coisas assim, sei lá, não tinha um planejamento, né? Então, precisava de música, alguém ia lá, aprendia e tocava. E a sensação era essa mesmo, assim. Tá precisando tocar? Vamos lá aprender, coisa e tal. Mas tinha o gosto também. Gente, eu ficava com aqueles bancos de madeira, assim, aí tinha os encostos do banco, né? De madeira, e eu ficava tentando fazer as pestanas, assim, do violão, que eu ficava olhando. E isso foi muito bom pra mim. Por quê? Eu confesso que infantil, eu já gostava daquilo. Aí com 12 anos eu comecei a aprender, meu pai me deu um primeiro violão, um tonante, violãozaço. E assim, eu tive uma fase da vida, essa fase da rebeldia da adolescência, que eu ia na igreja por causa da música, por causa de tocar, por causa daquele ambiente do som, gostava de mexer naquelas coisas de mesa de som, não tava... Eu sei que eu não estava prestando atenção em nada da igreja, mas eu estava lá, né? Você tá lá, você escuta, você guarda no coração. Isso depois se reflete no seu cotidiano, né? Mas a minha fase difícil da vida foi isso aí. E também teve um momento aos 13 anos que eu falei assim, eu quero saber o que eu quero da minha vida, porque era a época que a gente batizava, né? É equivalente a fazer a profissão de fé.
Então, você fazia o pré-batismo e você tinha um tempo para refletir mesmo, né? E essa época eu parei e pensei assim, o que eu quero da minha vida? Eu comparei os mundos, né? Já nessa época começou a entrar droga. Quando eu era criança, pra ser sincero, eu nunca tive contato com droga, nem de ver, assim, muito, de conhecer cheiro. Até hoje eu não tenho. Porque lá as pessoas, na época, quando criança, quem fumava maconha, por exemplo, fumava escondido, né? Não tinha essa coisa de a falta do respeito. Isso era social, era cultural do Não era ambiente. aberto, assim, ou tão visual, acessível, né? Não, Era hoje bem tem escondido. esse confronto, né? A pessoa, se possível, só pra fumaça de maconha, não sei, pra te irritar até. Não tinha isso, tinha um respeito, fazia escondido, então eu nunca vi, né? E eu nunca andei com essas pessoas. Aí minha mãe era criteriosa. Eu nunca tive limites também, não, assim, que não pode andar com não sei quem, não sei o quê, mas tinha algumas pessoas que minha mãe falava, com esse não. E era só isso, e ela acertou todas, assim, né? E tinha outras pessoas que mesmo vivendo essa vida assim, ela me permitia andar. Mas meu pai tinha um cuidado, eu lembro disso. Às vezes a gente fazia reuniões lá em casa, ele organizava as reuniões com meus amigos, entendeu? E fazia o churrasquinho, né? Asinha de frango, como eu gosto de asinha de frango. É uma memória afetiva. É uma memória afetiva, porque naquela época não tinha dinheiro para comprar carne de boi, as coisas eram mais caras, e sempre as asinhas de frango, assim, eu lembro que ele assando as asinhas, e meus amigos iam. Quando meu pai faleceu em 2020, eu lembro disso, algumas pessoas foram lá na igreja, né, no velório, e falou, poxa vida, pode ir lá ver seu pai lá, coisa e tal, pessoa meio loucona, assim, né, ainda vivendo a vida adoidado, apesar já aos 40 anos, amigos meus. Eu falei, claro, tá doido. E a pessoa chegar lá e chorar, coisa e tal, e depois chegar perto de mim e falar assim, seu pai me tratou como filho. E eu não lembrava disso, né? Mas a pessoa, na memória da pessoa ficou isso. Meu pai fazia isso, e ele fazia pros meus amigos. Pra mim e pros meus amigos. Que legal. Inclusive os amigos que minha mãe preferia que eu ficasse distante. Mas quando era na minha casa, ele falava, não, chama todo mundo. Traz pra perto. Traz pra perto. Era simples, mas a gente fazia o quê? A gente pegava um violão, ficava tocando violão e comendo um churrasquinho. Música assim. e boa comida. Música e boa comida. A música entrou desse jeito, porque assim, eu via aquilo na igreja, na minha cabeça era muito normal, então eu fui autodidata na aprender a tocar violão primeiro, né? Eu fui autodidata. Tinha o Misael, amo demais o Misael. Misael me ensinou 3 acordes. E ele me explicou, falou, a música é igual matemática. Então, isso aqui que eu te ensinei, isso, se você mudar de tal forma, assim, contando, você repete. Então, você está em dó, se você sobe 3 casas, era casas que a gente falava, você sobe 3 traços aqui, 3 casas, é ré, você sobe mais 3 é mi, você sobe mais 1 é fá, e me explicou a lógica da coisa. Gente, eu fui para casa, sabe, vidrado naquele negócio. Engolindo aquelas informações. Um mês eu sabia fazer tudo, todos os acordes, sabia tudo, comprava aquelas revistinhas, meu pai comprava para mim aquelas revistinhas que tinha as músicas, que ensinava a fazer os acordes. Pautazinhas, né? São cifras, né? Tinha as cifras. Meu pai comprava aquelas revistinhas, eu ficava o dia inteiro com aquilo, com o violão, não sei. Aí parava, brincava, corria, não sei o que, voltava, ficava naquilo. E foi assim que a música entrou. Aí é primeiro com violão. Aí tinha um monte de gente que tocava na igreja, né? Os jovens lá, e eu era menino, tava chegando. Aí eu não podia tocar violão, porque eles tocavam, né? Guitarra lá. E eu fui tocar bateria. Então, aí eu fui pra percussão. Então falei, deixa eu estudar esse negócio pra ver como é que é, né? Aí tinha meus amigos que tocavam, aí depois a gente montou banda, aquelas coisas de adolescente. E nisso, quando você tá numa igreja pequena, meio que você tem que servir onde é que precisa, né? Então, assim, eu toquei bateria porque precisava do baterista, eu queria tocar guitarra. Ele tava precisando do baterista, então fui lá, toquei bateria. Aí todo mundo aprendeu. É claro que eu sempre repliquei isso, né? Quando eu aprendi a tocar, eu ensinei os meninos, meus amigos, os meninos mais novos, a tocar bateria também. Aí os meninos fui tocando, chegou no ponto que eu falei, então vou tocar outras coisas. Aí eu fui tocar trompete, tentei tocar trompete, toquei teclado. Tentei não, toquei trompete, fiz aula na época da faculdade. Tinha uma orquestra na faculdade. Aí eu fiz contrabaixo, fiz trompete. E na juventude, eu já gostava muito de música. Assim, a nível... Na época tinha as feiras, né? Os shows. Era muito legal. Feira Blazing, Canta BH. Tinha uma série de eventos grandes, que vinha várias bandas. Então, por exemplo, num dia, eu lembro no Expo Minas,
que teve um evento que começava às 11 horas da manhã e acabava meia-noite. Então, tipo assim, na época tinha de Lauriette, Idecaso Takayama, Caio Fábio, um monte de gente, Rebanhão, Banda Azul, assim, e a gente ia e ficava o dia inteiro, Catedral, Novo Som, Oficina G3, essas bandas estavam começando em 94, 95, começando assim, né, Kadoshi, e assim, a gente ia naquele lugar, aquilo pra mim era um mundo maravilhoso, né, eu amava aquilo, então, hoje eu reconheço o valor que aquilo tinha, e a falta que isso faz hoje. Hoje não tem show, não tem eventos assim de musicais que traz muito da coisa técnica mais natural. É muito um evento com a banda só, muito bem estruturado, mas não tem aquela coisa do improviso, né? Da naturalidade da apresentação. E também dessa mistura de culturas, né? Porque às vezes é uma banda de rock junto com uma banda que tem uma outra pegada. Voz da Verdade. Todo mundo ali envolvido no ambiente ouvindo música cristã de estilos diferentes. Eu lembro que tinha uma cantora chamada Melissa. Compensa pesquisar e ouvir as músicas dela. Tinha uma música que falava: quem sou eu pra consolar você, pra tirar do peito a solução. Eu lembro disso. Tava lá, todo mundo, a gente brincava muito, né? Eu tinha 15, 16 anos, não é aquela bagunça, aquela coisa de menino. E num determinado momento eu fiquei ouvindo, ela falou assim: gente, esse trem tá falando diferente aqui. Quando eu dei conta, que a meninada tudo chorando, assim, sabe? Na presença de Deus, assim, se sentindo tocado, assim. Foi um momento, assim, eu não esqueço daquilo, porque, assim, isso era 3 horas da tarde que ela tocou, no sol, aquela coisa toda, e eu lembro que teve esse toque, assim, geral. E a gente estava todo mundo lá esperando a hora do Catedral tocar, né? Era muito isso. Então, a gente ficava inquieto com os cantores, que não era que a gente queria ver. Quando é que vai acabar esse pra ver o que eu quero? Eu cheguei no ponto de vaiar o Resgate. Nossa. Porque eu queria ouvir Catedral. E tava depois, eu queria... Hoje eu fico pensando assim, gente, acho que Bobear é a banda que eu... Bobear não, é a banda que eu mais gosto, assim, que eu mais gostei ao longo da minha carreira, porque foi a mais coerente, assim, entendeu? Teve outras, mas que se manteve, que as letras, pra mim, apesar de algumas serem específicas, né, mas falam sempre do evangelho, são sempre evangelísticas, e eu dava conta que essas músicas do Resgate, por exemplo, eram as músicas que eu podia cantar na escola, no colégio, né? Então... para os amigos que não eram crentes. Que eles sempre me pediam. E eu, pra ser sincero, quando o Michael Jackson morreu, que eu fui ouvir as músicas do Michael Jackson. Eu não ouvi as músicas seculares, que o pessoal chama. Mas não é porque eu não podia, não. É porque eu estava ocupado demais fazendo outra coisa, né? E inclusive gosto, mas na época eu não ouvi. Então eu queria tocar as músicas. Eu falei, o que a gente tem na igreja que a gente pode tocar para fora? Aí era isso. Aí acontecia também da gente... Aconteceu. A gente, por exemplo, apresentava na rua, né, fazia aquele culto ao ar livre, tocava as músicas do Resgate, coisa e tal. Aí os amigos da gente iam lá na igreja, né, na Assembleia de Deus, e chegava lá e eles falavam assim: mas e as músicas que vocês tocaram, coisa e tal? E a gente não tocava, porque tocava muito hino, aquelas coisas todas. Aí chegou num ponto que a gente falou: não, vão tocar as músicas na igreja. A gente já foi os mais rebeldes da igreja também. Tocamos rock, Oficina G3. Nossa. No meio do culto, e ficava todo mundo olhando pra gente assim... E graças a Deus, aí eu falo, né, que os pais e as mães da gente olham pra gente com outros olhos. Meu pai e minha mãe, claro, mas os outros irmãos também, que olhavam pra gente e via futuro na gente, né? Gostavam da gente mesmo. Deu todo mundo certo, graças a Deus. Que bom. E voltando um pouquinho agora pra frente da sua história, sua formação após o ensino médio, para que área que você foi, o que você faz, o que você fez e faz? Eu queria trabalhar, e para trabalhar eu precisava estudar à noite. Então, essa foi uma decisão minha. Quando eu estava na 8ª série, eu falei assim, na época tinha o curso técnico no 2º grau, científico e técnico em contabilidade. Contabilidade só tinha à noite, o técnico em contabilidade. Eu nem sabia direito o que era. Eu falei, vou fazer isso aí porque eu quero estudar à noite, porque eu quero trabalhar, para poder me manter, digamos assim, com as coisas que eu gostava, que era música, né? Basicamente eu comprava guitarra, e eu ainda faço isso, né? Eu tenho 2 guitarras, tenho 2 violão, eu tenho bateria, eu tenho um monte de coisa lá em casa, lá, percussão, peça de percussão, piano. Eu gosto de comprar essas coisas assim, mas à medida que vai dando também. Mas na época eu gostava mais. Eu conseguia gastar tudo que eu ganhava naquilo. Então, para trabalhar, eu queria estudar à noite. Aí eu fiz técnico em contabilidade. E isso influenciou tudo.
por incrível que pareça. Não foi porque eu gosto de contabilidade. Não foi por isso, não. Foi só por isso da noite. Mas aí, porque eu entrei no curso de teste de contabilidade, eu fui convidado para trabalhar na minha empresa. Eu fiquei 30 anos nessa empresa. Eu fiz ciências contábeis depois, na sequência, né? Eu formei, fiquei responsável técnico. E trabalho até hoje com coisa ligada na área financeira, né? Mas ligada à contabilidade. Hoje eu trabalho com controladoria. A contabilidade está presente em tudo nisso aí. E então, a minha escolha profissional foi assim, eu quero trabalhar à noite, eu escolhi contabilidade. E depois eu aprendi a gostar, né? Eu sempre fui muito resignado, assim, de fazer o que precisa ser feito, então não foi uma coisa atípica, assim. Eu não gostei desse Começou curso. sem a paixão, mas acabou se transformando isso ao longo do seu trajeto. A Né? contabilidade organiza, né? Eu aprendi isso. A contabilidade organiza as coisas todas em relatórios pequenos. Apesar da complexidade de uma empresa, você pega um balancete, uma DRE, você consegue ver ali um monte de história que os números contam, né? Então, assim, de alguma forma isso contribuiu demais, no sentido que eu consigo perceber muitas coisas de negócios, de mercado, e assim, olhando para um relatório contábil. E eu entendo que isso somou muito para eu entender até como funciona o mundo, né? Na época era muito limitado o meu mundo, né? Meu mundo era limitado no sentido assim, eu não conhecia nada do meio empresarial, não conhecia nada, né? A gente não tinha acesso a essas coisas lá na empresa, na escola, e eu não tinha amigos empresários, meu pai não tinha os amigos que meu pai sim que eram, mas eu não tinha convivência com eles, então eu aprendi na escola, isso foi literalmente na escola, e por essa intuição. O convite para trabalhar veio por causa disso. Eu trabalhei com isso durante muitos anos, né? Até hoje. Sou grato aí a Sudoeste, né? Que foi que me contratou na época. Fiquei lá 30 anos e a empresa cresceu, tá uma potência aí. E isso, minha formação profissional se deu a partir daí. Se não fosse, provavelmente, eu queria ser músico, né? Eu sabia que não dava para ganhar dinheiro com a música na época, porque eu não sou virtuoso, habilidoso, não sei, eu sou esforçado, estudioso, aquela coisa toda, isso me esforço, mas não tem. Eu tinha amigos que faziam as coisas muito mais fáceis do que eu na música, né? Eu tinha essa percepção que não era aquilo que eu poderia fazer, mas pode ser que eu tivesse estudado, dedicado mais, teria deslanchado nesse sentido. Mas eu acho que eu seria engenheiro, eu teria ido para engenharia se eu fosse fazer essas reflexões assim de o que eu quero fazer. Né? Eu gosto de construir coisas, gosto do planejamento, né? Provavelmente eu seria trabalharia com planejamento de construção. Legal. E em que momento que você conheceu a Eglaze? Que momento que eu conheci a Eglaze? Eu acho que eu encontrei a Eglaze uma vez, a gente fazia muito aqueles encontros, intercâmbio, né? Intercâmbio entre as igrejas, assim. E eu lembro que eu fui num evento e eu lembro de ter visto ela e a irmã dela lá. Mas assim, nada a ver, né? Tipo assim, elas estavam lá, vi aquela coisa toda, mas eu lembro porque apresentou, né? Ela é filha de pastor, ela era do norte de Minas. Filha de pastor, eu lembro que apresentou e falou disso. Aí você lembra de alguns detalhes, assim. Lembro disso. Depois nunca mais vi. Passou anos sem ver. Aí depois o pai dela veio fazer tratamento em BH. Aí foi morar no Tupi, que é um bairro vizinho do Ribeiro. Então eu conheci ela na igreja. Eles foram congregar na igreja lá. E aí, gente, os detalhes é muito difícil. Eu lembro... A gente era jovem, ela foi cantar no mesmo grupo. A gente tinha os grupos de jovens que cantavam juntos, né? As meninas sentavam na frente e os homens atrás, assim. Aí eu lembro do cheiro do cabelo dela, assim, gente, eu não esqueço disso, nunca mais ela achou. Dava pra concentrar mais na cantoria. Nunca mais ela achou esse, não sei, não era perfume, né, creme, né, nunca mais ela achou esse creme, porque eu não lembro desse cheiro de novo, mas eu tenho essa memória, assim, né, eu lembro daquilo. Aí tá, ficamos quietos, coisa e tal, e a gente começou a conversar, e foi por causa disso mesmo, de verdade, assim, eu lembro disso, porque tinha um tanto de menina ali, coisa e tal, e dela eu lembro disso, lembro do cheiro do cabelo. E assim, e depois a gente começou a conversar, ela era muito mais calada do que eu, né? Eu sempre tive fama de bagunceiro na igreja, mas porque esse ânimo, né? Eu sou animado, então as pessoas achavam que eu era muito bagunceiro
E ela também deve ter pensado isso. E quem te conhece hoje jamais imaginaria essa fama de bagunceiro, porque o Paulo, ele é tranquilo, mais na dele, mais calado, como ele tinha falado, aí ele tá falando que ele é bagunceiro, eu tô ficando mais surpreso aqui. Eu falei que eu vivi cada fase da minha vida no tempo certo. Quando eu era criança mesmo. Quando eu era jovem mesmo. Agora eu sou assim, um paizão de família e eu preciso... Não é que eu preciso me comportar como tal, não. Eu sou assim. Mas fico calado e quieto com facilidade, mas eu sou animado. Eu sou muito animado, por sinal. O corpo já reclama muito do meu ânimo que não acompanha, né? E então, aí evoluiu, então, dessa amizade pra um relacionamento. A gente foi conversava. Aí eu dei conta que eu tava ficando 1 hora no telefone. Na época era telefone discado mesmo, né? Não era celular, era telefone fixo. É aquele da rodinha? 333, eu sei o número até hoje, 3332. E a gente conversava muito tempo, né? Muito tempo. E, pra ser sincero, eu nunca fui um cara atirado nessa coisa de relacionamento, assim, não. Tanto que a Glaís, assim, ela foi minha primeira namorada e tinha aquelas coisas, né? Aqueles namoricos que a gente faz, que a gente gosta de não sei quem, não sei de quem, mas, tipo assim, de olhar pra uma pessoa e falar, não, é minha namorada, foi ela só. E a gente foi conversando, eu falei, isso tá afunilando, e eu não tinha... legal. Eu não tinha muita coragem, assim, de chegar pra ela e desafiar eu mesmo, assim, né? Falar assim, puxa vida, você quer namorar comigo, tal, não sei o quê. Mas aí aconteceram uns fatos engraçados. Tinha uma outra mulher lá, uma outra menina que simpatizou comigo. Eu não tinha simpatia nessa época com ela, no sentido de atração, né? Nenhuma. Mas ela deu conta que eu tava olhando com outros olhos pra Eglaís, e ela falou disso com a Eglaís de algum momento, deu um buquê de flor pra ela, pediu perdão, não sei o que. A Eglaís falou, não entendi nada. E falou assim, que me perguntou, né, o que é isso, coisa e tal. Aí eu falei, puxa vida, aí eu tive coragem, né, eu falei, Eglaís, a verdade é que ela deu conta de uma coisa que você sabe, eu sei, e que a gente não tem coragem de encarar. Aí ela falou, o quê? Que eu gosto de você. Aí, tipo assim, ficou uns 3 dias sem conversar. Uns 3 dias pra poder... Eu não sabia se eu tava com vergonha. E eu pensando, eu vou tomar um toco e alguma coisa assim, coisa e tal. Mas eu falei, puxa vida, é isso, né? Então, a gente começou a se aproximar mais de forma objetiva como namorados mesmo, né? E a família dela, eu gosto demais da família dela, e a minha família também acolheu ela muito bem. E foi isso, a gente namorou muito tempo, né? Até muito tempo, foi uns 4 anos. Porque na época, era época de faculdade, né? Eu casei com 25 anos. Nessa época eu tinha 19, 20 anos, que a gente começou a... Então, não tinha estrutura nenhuma. Foram construir juntos. Nem maturidade para casar, aquela coisa toda. Apesar de eu ter bom exemplo, né? E ela também. A gente vinha de famílias de bom exemplo. Então, a gente literalmente começamos do zero nessa questão de... vamos namorar? Vamos. E aí? Primeiro vamos conversar, tem aquela coisa da atração mesmo, né? E tem a coisa de objetividade. Eu falei que eu sou planejador, eu tentava planejar as coisas. E nem sempre eu dava conta. Mas chegou num ponto que eu formei. É claro, eu sempre conto isso. Um primo dela, de uma vez a gente foi no norte de Minas. E o pessoal de lá é mais objetivo, né? Aí, tipo assim... A gente foi, recebeu na casa deles, assim, aquela coisa toda. Eu falei, puxa vida, eu sou amado aqui também. Aí depois eu vi que a gente ficou sozinho, que as meninas saíram. Aí ele me chamou, eu e meu cunhado, assim, num canto, falou que tem esse negócio de ficar estudando, não, jovem. Tem que ficar enrolando a menina, não sei o que, coisa e tal. Aí eu olhei... Você falou, nossa, caí na armadilha. Eu falei, mas que cara folgado, velho. O que tem a ver com isso, coisa e tal? Mas é o jeito das pessoas, né? Só que nunca pesou, né? Nunca pesou porque eu sempre tive a intenção certa nessa questão. Então, mas ele pagou um esculacho pra mim, e eu falei com ela, falei, a gente vai ter que casar, porque senão vai ficar seus parentes estão querendo me pegar. E quando eu formei, eu falei isso mesmo, falei, quando eu formar, a gente casa, coisa e tal, porque eu estudando, pagava. Gente, é um milagre também, tem os milagres da vida que eu não contei aqui, né? Por exemplo, estudar pra mim, eu lembro que eu passei no vestibular na Newton Paiva, eu não passei na Federal, passei no curso que eu não queria, mas... Não, tive nota no curso que eu não queria, mas...
o curso de Ciências Contábeis que eu tinha decidido fazer, eu passei na Newton Paiva. E a mensalidade era R$ 391, eu lembro direitinho disso. Uhum. Eu ganhava 200 e pouco, 250, coisa e tal. Uhum. Então, até nisso, né? Então, eu lembro que eu tive 3 aumentos de salário em um mês. Tem umas histórias de milagres, assim, que bom. às vezes a gente não vê dessa forma, né? Mas não foi competência, foi bênção de Deus mesmo, porque foi em um mês. Uhum. Se tivesse sido ao longo de 6 meses, eu falava assim, não. Eu Né? corri atrás, não sei o quê. Não dava tempo de eu correr atrás. Eu passei no vestibular e em um mês aconteceu um monte de coisa positiva nesse sentido. Uhum. Em um mês, não. Em menos de um mês. Então, estudar era caro na época para mim e ao final de tudo, quando eu formei, eu falei, pronto, agora vamos casar e ficamos noivos e casamos. E assim, estão aí já há quanto tempo de casado? Eu fiz dia 29 de 10, agora 20 anos de casado. 20 anos de casado, top. Mas eu olhei pra ela, a gente foi jantar, né, esse dia. Eu olhei pra ela e falei assim, puxa vida, gente, deu certo, né? Porque é um desafio, né? O casamento, Bastante. com todas as coisas boas que tem no casamento, ele também é um desafio, né? A gente precisa... E não é um desafio de conseguir ficar casado, não. Não é isso, não. É do tempo passar e a gente perceber, puxa, deu 20 anos e deu muito certo. É muito legal isso. Agora, casamento pra mim é decisão, né? Então, eu decidi ficar casado. Isso pra mim, eu não crio opção na minha cabeça a isso. Então, nunca pensei na dificuldade de ficar casado, né? Dificuldade de resolver o que tem que resolver, criar filho, né? Você tem seus meninos, eu vejo aí os meninos bem criados. Você sabe o que é, né? Então, tipo assim, a gente tem essas preocupações. Eu preciso criar meus filhos, cuidar da minha esposa. Paralelo a isso, eu preciso servir a igreja, eu preciso fazer essas... Fora as divergências, né? De duas pessoas criadas em sistemas diferentes, com famílias diferentes, com conceitos diferentes, juntar na mesma casa, né? Eu gostei de Eglaís porque ela era muito diferente de mim. Pensa na confusão. Porque ela quietinha, calada, tímida, né? Muito na dela. Ela tem umas características muito específicas, assim, apesar da timidez, assim, de comportamento, ela tem uma facilidade de falar com grandes públicos, por exemplo, né? Se você der um microfone para ela e 5 mil pessoas, ela fala de boa, e tudo normal. Eu tremo todo, e apesar de eu conversar muito. A gente muito diferente em muitas coisas, né? Então... Por exemplo, eu sempre fui expansivo, né? Essa coisa de menino, de ter liberdade geográfica, de ir onde é que eu quero, fazer não sei o quê, isso na minha cabeça é muito natural. Ela não, já foi sempre dentro de casa, quietinha, coisa e tal. Então, assim, quando a gente casou era estranho, né? Eu falei assim, puxa vida, eu tenho que ficar em casa, mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer esse tanto de coisa, né? Então, isso foi o primeiro choque, né? Mas, como a gente cresceu na igreja, e eu estava sempre envolvido com as coisas da igreja, foi tranquilo, por esse lado. Porque, assim, eu trabalhava com jovens na época, eu era líder de jovens, e isso toma muito tempo, né? Demanda muito tempo e tal. E ela, nada, trabalhava com outras coisas na igreja, mas ela entendeu perfeitamente, até porque ela andava com uns rolês comigo quando a gente era jovem, né? E ela entendia e os amigos eram os mesmos. Nunca entrava mais gente sempre. E como que você veio parar aqui no Oitavo? Então, foi por causa disso. Porque eu trabalhava na igreja com som. Eu cuidava de som. Eu já não tocava menos, tinha uns meninos que tocavam, mas eu ligava o som, dava da mesa de som, luz, aquelas coisas todas. Era poucas luzes, mas tinha alguma coisa. E isso antes e depois. E o Lucas estava pequeno na época. E aí a gente tinha uma divergência, porque eu gostava de chegar, sempre gostei, né? De chegar cedo na igreja, aquela coisa toda, para ligar som. E aí eu falei assim, a gente tá brigando toda vez que a gente tá chegando na igreja de bicudo, né? Eu falei assim, não tem graça na minha cabeça, assim, a gente tá indo pro culto. Aí já chega na igreja, assim, chateado um com o outro, coisa e tal. Por quê? Porque eu tava com pressa pra ir e ela não tava com a pressa que eu tava. E aí acabava o culto, eu ia desmontar som e ela queria ir embora. E aí eu falei, gente... Aí eu fiz uma escolha, né? Eu nunca fiz... Eu mudo poucas vezes a direção. Mas quando eu mudo com facilidade. Aí eu fiz uma escolha. Eu falei assim, então a gente precisa de ajuda. Aí eu fiz Casados para Sempre. No Casados para Sempre tem uma lição que fala de andar juntos, né? Se você não fez Casados para Sempre e tiver oportunidade, faz isso. Pensa numa coisa boa. No Casados para Sempre tem uma lição que fala de andar juntos. E eu li aquilo, estudei, ouvi, coisa e tal. Quando acabou o curso todo, eu falei, puxa vida, é isso aqui que eu preciso fazer. Eu preciso
dar uma forma de servir na igreja junto com minha esposa. Uhum. Então, aí matemática, né? Matemática. Eu falei, puxa vida, eu não consigo fazer isso lá. Uhum. A igreja que eu estava há 35 anos, como que eu faço? Né? Então, impossível fazer isso lá. Uhum. Ao mesmo tempo, ela pensou assim, como que ele vai desligar disso? Não desliga, né? Os amigos estão aí, ele tá lá, a mãe dele tá lá, a família tá lá, coisa e tal. Mas na minha cabeça foi simples assim, entendeu? Eu falei, puxa vida, então pronto. Era uma data, eu falei, a partir do início do ano, nós vamos mudar de igreja. Uhum. De congregação, pelo menos, né? Eu não tinha ideia de mudar de igreja necessariamente, não. Então, aí foi geográfico também. Eu falei, o que é bom para nós? Ficar perto de casa, né? Eu moro perto da igreja aqui, da Oitava, relativamente perto, mas eu falei, mas eu não estava focando na Oitava. Então eu fui na igreja, na Assembleia de Deus, no bairro São Marcos. Aí eu cheguei lá, o pessoal falou assim comigo, nossa, que bom, você tá vindo aqui, a gente tá precisando de um guitarrista. Nossa. Aí eu, então, não é isso o objetivo não é isso. da minha mudança. Aí fui no outro, não, Paulinho, só porque a gente acaba nos intercâmbios, nas primeiras Conhece assembleias. todo mundo, né? Você conhece todo mundo da mesma idade, assim, e essa época, tipo assim, eu tinha 20 e poucos anos, quase, 20... Não, já tinha 30 e poucos anos. É o pessoal da minha idade que ainda tomava responsabilidade de liderança, dessas coisas assim, era muito normal. Então, eu nunca fui muito envolvido com liderança na igreja. De verdade, não. Meu pai era diácono, e era diácono mesmo, assim, o estilo de vida, servia. Ele era o cara que amava com facilidade. Eu aprendi a amar com meu pai. Mamãe ensinou muita coisa pra mim, mas meu pai era um amor, assim, no sentido prático da palavra, né? Então, eu via ele servir na igreja, então eu cresci junto com ele. Quando ele ia fazer alguma coisa, eu ia com ele, não sei o quê. Ia servir ceia, ia poder reformar a igreja. Meu pai era o cara que trocava o telhado da igreja, sabe? Construía, quebrava coisas assim, era muito prático. E eu cresci nesse ambiente, sim, junto com ele, né? E ele me ensinou muito disso. Então, eu sempre servi na igreja, desde menino. Seja, mesmo na época que eu tocava na igreja, com 12, 13 anos, coisa e tal, aí eu participava de evangelismo, participava de som, já mexia com som na igreja, participava de... Era o que tinha pra fazer, a gente fazia com ânimo. E era uma meninada, assim, da mesma idade, uns animado, 10, assim... Né? A gente fazia qualquer coisa, e a gente fazia festa com qualquer coisa, o pessoal só estava com a gente, tinha os cultos na praça, né, às vezes tinha o culto na praça, aí tinha que levar som, aí todo mundo quer a preguiça, não, tem que carregar caixa, coisa e tal, não sei o quê. Aí a gente, vamos, a gente levava o som, montava o seu, aí os pessoal com preguiça de ir no culto, coisa e tal, aí tinha essas coisas também. Tinha um líder, né, os líderes são importantes sempre na formação da gente, o Ananias era uma pessoa que delegava muito, ele me ensinou muito sobre isso, de acreditar, e falava palavras de afirmação, acredite no seu potencial, você dá conta, não sei o que, sempre tinha essas palavras assim, e ele sempre delegava muita coisa pra gente. Não, tipo assim, vocês chegam lá, vocês pregam, vocês fazem não sei o que, e pregar, quando ele fala, é de ler a Bíblia e fazer uma exposição sobre aquele assunto ali, pra quem não ouviu a palavra ainda. Assim, a gente... Vai fazer o quê? A gente ia lá, cantava umas músicas, a gente adorava cantar, e sempre alguém pegava o microfone e falava. Então, assim, isso foi... Esse serviço na igreja... Essa prática, né? Foi de grupo, não foi individual meu, foi de grupo. A gente fazia isso como grupo. E todo lugar que a gente ia, a gente fazia com muita força. Vai ter um evento, um acampamento, não sei o que, não tem ninguém para organizar, não sei o que. A gente chegava, organizava tudo. E nisso aí, fazendo esses contatos, então, que você acabou conhecendo essas pessoas das outras congregações, sim, né? Por exemplo, tem um intercâmbio para fazer lá em Betim, lá em Birité, coisa e tal. Gente, a gente ia de ônibus e tá tudo bem. Chegava de madrugada em casa e tá tudo bem. Era até legal, né? Porque nessa época a gente sair na rua não era perigoso, esse negócio de tiro, de assalto, essas coisas, não era assim, não. Tinha algumas coisas, mas não era esse escândalo que é hoje. Mas assim, os pais, né, falavam assim, minha filha não vai, meu filho não vai, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu passei a ser responsável pelas pessoas. Porque os pais falavam, Paulinho, você vai? Vai. Você toma conta de fulana pra mim? Toma. Pronto. Agora você vai, Paulinho? Você toma conta de fulano pra mim? Toma. Gente, eu tinha 16 anos. Os pais corriam um risco, mas só que a gente era sincero nisso, né? Tipo assim, nunca aconteceu nada, graças a Deus. E tipo assim, se acontecesse eu nem sabia o que fazer também. Sim.
mas a gente respeitava o que eles falavam e a gente obedecia. Eu chegava, deixava os pessoal em casa, né, a pé, Tudo a pé? e voltava pra casa Mas sozinho. tava tudo no Ribeiro, então tava tudo certo. Voltava pra casa sozinho, às vezes até dormia na casa de alguém para poder, porque tava tarde demais para voltar para casa. Aham. Mas a gente sempre tinha essa questão da responsabilidade. Isso ajudou muito também nessa integração, né? Por quê? A gente queria fazer alguma coisa e tal. À medida que a gente fazia as coisas certas, obedecia direitinho as diretrizes que os pais davam, eles acreditavam mais na gente, deixavam a gente fazer. Quando eu falo que eu tive liberdade assim, meus pais nunca me proibiram de nada, de lugar pra ir, de não sei o quê. Eu nunca tive isso. Apesar de estar dentro da igreja, né? E de uma igreja conservadora. Então, era meio escandaloso para alguns, mas pra gente, a gente tinha um critério. A gente obedecia todas as regras bonitinho, né? E, claro que a gente esticava até o limite possível as fronteiras possíveis, né? E teve um fato específico nessa busca de outro local que te fez parar aqui no Oitava? Ou você, ou a Iglaís? O Casados para Sempre, que eu fiz aqui. Ah, foi aqui que vocês fizeram. Sidney e Silvana. Que benção esse casal. Amo muito esse casal. Por quê? Porque eles me acolheram aqui como filhos, né? E eu fiz o Casados para Sempre e eu não participei dos cultos. Então, eu só vinha na salinha ali, na sala 108, fazia a aula direitinho, coisa e tal, e ia embora pra casa. Isso nas terças-feiras. Tal. E eu fui lá em casa e com aquela coisa tipo assim, eu não quero ir nessa igreja porque eu não quero participar do... Eu dei conta que eu não podia participar da igreja, que as pessoas me conheciam, porque eu ia fazer a mesma coisa. E a minha decisão era andar junto com a Iglaís. Eu falei, bom, então vamos pra um lugar que ninguém conhece a gente. Aí eu lembrei da Oitava. E assim, eu lembrei, decidi vir, né? Foi uma decisão mesmo, decidi vir. Eu falei, vou lá conhecer primeiro. E cheguei aqui, já conhecia a Silvana, outras pessoas daqui, e foi uma decisão, porque eu falei, se esse pessoal é gente boa, com certeza a igreja é boa, A igreja né? é boa. Então, o que a gente fala muito sobre a igreja, né? Ontem, na segunda-feira, entrevistando os novos membros, eu falei isso, né, com um casal, que assim, a gente descobre o que a igreja é olhando para as pessoas dela. Então a gente tem que vir para a igreja, mas para ser a igreja, né? Então quando eu vim para a Oitava, eu vim para ser o que a Oitava é. Então, muito tranquilo isso na minha cabeça. Foi uma decisão. E a decisão foi geográfica. Eu falei, qual igreja que tem perto de casa? Eu olhei e vi a Oitava. Eu nem estava considerando ela nas minhas análises, não, né? Mas depois eu lembrei. Falei, puxa, gente, quem que eu conheço de gente boa que não é do meu círculo que... A Silvana e o Sidney. Então foi isso aí. E aí, quando eu vim no culto, falei, puxa vida, é aqui mesmo que eu quero ficar. A minha esposa duvidou um pouco, porque ela achou que eu ia ter dificuldade com... A doutrina, né? Nem com a questão doutrinária, não. É com a questão do corte, né? Ah, sim, do romper ali. Do romper aí. Tipo assim, muito tempo o pessoal ficou achando estranho, né? O que você... Aconteceu alguma coisa errada, alguma coisa assim? Não, saí de boa. Amo todo mundo lá do mesmo jeito, tenho bom relacionamento com todo mundo. Minha mãe tá lá na igreja até hoje. Mas eu falei assim, não, resolvi que eu quero andar com a minha esposa. A prioridade é minha família, isso foi uma decisão, né? Aí eu iria para qualquer lugar e eu não tenho dificuldade de me adaptar aos locais. A questão doutrinária, eu fiz algumas perguntas, né, pro pastor Gidiel, lembro disso, que sobre as coisas que eu tinha dúvida, né? E eu me dei conta que o prisma de percepção era diferente, mas era a mesma coisa, né? Uma coisa que eu perguntei, eu não esqueço disso, eu lembro da pergunta, eu falei assim, eu preciso saber quem vai ser salvo, assim, tudo bem que Deus sabe, predestinação, tá. Precisa saber quem vai ser salvo? Ele falou, não, você tem que pregar para todo mundo. Eu falei, puxa, Deus, eu fiz isso a vida inteira, né? É só continuar fazendo o que eu fazia. E outras questões, assim, eu não tinha nenhuma dificuldade de entendimento, então... E o Lucas cresceu aqui na igreja, a estrutura do departamento infantil foi uma bênção para o Lucas e a gente é muito grato a Deus pela Oitava Igreja, né? O Lucas basicamente se formou aqui e foi um ambiente que a gente encontrou de servir, né? Eu tenho algumas histórias de serviço aqui na Oitava Igreja, eu sempre falo, né, que eu sirvo no departamento de higienização de grandes alumínios, derivados rixos de petróleo e minerais cristalizados translúcidos. Isso é muito bom, tá? Você que é um homem forte aí, fique à vontade para procurar a gastronomia aí da RID e servir nesse departamento. É muito bom. Eu vou deixar o pessoal descobrir isso sozinho. Descobrir. Mas me procura se vocês quiserem servir nesse departamento.
E também eu servi como colaborador na junta diaconal, como diácono, como presidente da junta. Foi um tempo assim de encontrar gente que fazia o que eu faço, parecidos com meu pai, né? Que era diácono, assim. Então eu olhava assim, sempre admirava muito lá as pessoas lá, o Eusébio, o Braulio, o Gregório, Lucrécio, tantos outros aqui, o José Soares, né? Tantos outros que eu não vou lembrar o nome aqui, o Oswaldo. Nem devia ter citado os nomes para não falhar com ninguém. Mas todos os diáconos aqui, eu encontrava Caetano, né? Posso esquecer do Caetano não, que puxa minha orelha. Todos os diáconos aqui tinham esse coração de serviço, né? Então eu cheguei e fiquei muito à vontade nesse ambiente. Foi um ambiente que, digamos assim, que eu mais me impulsionei no sentido de envolvimento com a igreja, né? Também, mas no Ministério de Família me envolvi bastante, sirvo desde então com Casados para Sempre, desde essa época a gente já está, não sei, umas 20, 17, 18 turmas, e conheci muita gente nesse ambiente também, que me ajudou na integração mais ainda. Então a sensação que eu sei que as pessoas têm é que eu estou aqui há muito tempo, e não é verdade, no sentido de que eu me envolvi tanto com as pessoas. Eu tenho essa facilidade, assim, de me envolver, de gostar de gente, isso é muito normal em mim, não tem dificuldade não. Mas, ao mesmo tempo, de servir também, né? Eu achei um ambiente bom de servir, foi legal servir aqui na Oitava até então. Sem contar das lideranças da igreja, né? Eu nem citei aí os presbíteros, pastores, o pastor Jeremias, que, de forma indireta à época, né? Me abençoaram muito, que eu sempre vim ouvir as palavras, entendi a mensagem com clareza, né? A igreja bíblica é tudo que eu gosto. E também a forma, né, da igreja ser, da gestão da igreja, né? Não só da gestão física, né? Mas também espiritual, né? Do controle o zelo que a igreja tem com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus, é muito legal. E servir com células na minha casa, tem uma célula desde 2016, a gente tem amigos que a gente fez nesse tempo de célula e que são da cozinha de casa, né? A gente até fala que esses amigos, a gente fala que a célula foi uma academia, né? E que a gente é tipo um BOPE, no sentido de a gente treinou muito tempo junto, então a gente pode servir muito junto, correr os riscos de servir juntos, né? Eu falo isso sempre com os irmãos mais antigos, que às vezes nem estão em outras células, nem convivem tanto comigo, mas a gente teve essa vivência aqui. Depois vim servir fui indicado a presbítero e participei da eleição. Liderar nunca foi uma coisa, ter cargos, digamos assim, na igreja, nunca foi uma coisa que me empolgou, que me atraiu mesmo, tanto que eu nunca participei, nunca tive muito disso, mas as pessoas viam essa questão de liderança em mim. Eu acredito mais pelo serviço do que por posicionamento, assim, e tá tranquilo. Eu sirvo onde o Senhor me colocar e faço isso com gosto, né? E tem sido um tempo de aprendizado. Mais do que de participar do conselho, eu aprendi muito e aprendo muito com o que eu ouço, né? Às vezes eu fico quieto, calado, ouvindo, mas assim, me encanta ouvir, né? Como as coisas são direcionadas, a seriedade da igreja, a seriedade das pessoas que participam, né, o zelo, né, com as coisas do Senhor. Isso é tudo que eu gosto e eu admiro muito tudo que é feito, e participo com alegria também quando posso contribuir. Isso é uma coisa que eu gosto muito. E já caminhando um pouco mais para o final, quando você olha para essa história de vida e de ministério e de serviço, como que você enxerga Jesus na sua história? Olha, a minha vida toda eu sempre entendi o evangelho de uma forma muito simples, né? Eu entendi o evangelho é amor. Eu sempre pensei isso, desde menino, e eu sempre falei muito isso. Então quem me conhece sabe que eu falei isso a vida inteira, né? Que eu sempre falei que assim, a gente precisa viver o evangelho, a gente precisa amar as pessoas e se doar para isso. Então servir, seja no que você estiver fazendo, seja na igreja, seja fora da igreja, no trabalho, você precisa viver isso. E não tem como você pensar o amor, o evangelho sem Cristo, né? Então a referência de Cristo para mim
vai me constrangendo a cada dia mais, né? À medida que eu vou aproximando dele, eu vou vendo tanto que eu sou pecador e o tanto que ele se entregou por nós, apesar de... Eu falo apesar de, não apesar dele, apesar de nós, né? Merecimento nenhum, né? Só confusão que a gente tinha para levar para ele, só os pecados e a presença dele na minha vida inteira fez sentido em todas as partes, em todas as fases. Quando eu era criança, né? Como eu via o aprendizado sobre Jesus, né? Ainda era distante. E à medida que eu fui crescendo, lendo a Bíblia, entendendo sobre o Evangelho, eu fui me aproximando mais dele, né? E hoje que eu consigo olhar para trás e falar assim, puxa vida, a presença de Cristo na minha vida foi tudo, né? Organizou a minha vida sem eu ter essa noção de organização. Organizou mesmo, no sentido assim, de desviar do mal, andar no caminho reto, essas coisas que a gente meio que busca ser intencionais, né? Eu nunca tive essa intenção, de verdade. Nunca pensei assim, não, vou ser um homem melhor, não sei o quê. Não, o andar com Cristo que corrigiu essas coisas da minha vida de forma muito natural. Hoje eu entendo isso porque eu tenho um filho, eu preciso explicar essas coisas para ele, e às vezes eu penso essas coisas desse jeito, mas não pensava. Não é que eu vivia aleatoriamente, não. Mas o relacionamento com Cristo foi uma coisa que vinha acontecendo, que eu percebia isso, mas eu não dava dimensão disso no sentido de... Foi tão importante que tem coisa que eu não prestei atenção na minha vida e ele organizou para mim, sem eu estar nessa intencionalidade, né? Eu quero ser um homem melhor nisso aqui, coisa e tal. Aí eu fui melhor nisso aqui. Não melhor do que os outros, né? Melhorar em termos de evolução. Porque eu andava com Cristo, né? Então... Amém. E as horas que eu deixei de lado, assim, que seja por 15 minutos, pode ter certeza também que a gente tomou muita paulada. Eu tomei muita paulada, né? No singular, nem no plural, não. Tomei muita paulada no sentido de que você erra, você faz a autonomia, né? Na vida da gente, ela é boa quando você tem balizas, né? Quando você tem guias, direcionamentos certos. Quando você cisma de ser autônomo no sentido de ignorar, né? O fundamento das coisas, você sempre se estrepa no sentido de errar, de ir para lugares inadequados que você não quer ir, né? E eu não estou falando nem de lugares físicos, não, eu falo da alma da gente, né? A gente sofre muito sozinho. Homem tem essas coisas, né? Homem não tem essa coisa de facilidade de falar, ai, tô triste, Glauber. Se abrir assim, né? De se expor. Vamos contar nós dois aqui. Não tem, eu sei que não tem. E então a gente tem hora que a gente vive na solidão de nossas próprias angústias, decisões, coisa e tal, né? E a gente sempre vai para esse lugar porque a gente afasta de Cristo. Eu dei conta disso, né? Então, sempre que eu preciso, eu volto para Cristo. E a gente tá animado aí. Eu gosto de tudo. Gosto muito da igreja, gosto muito dos irmãos, gosto de servir, amo. Tô trabalhando com um coral aqui na igreja, a gente tá animado, eu tô com uma perspectiva... Nem a perspectiva, com a certeza de que o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa aí com a música na Oitava Igreja, né? Em nome de Jesus. Com a Oitava Music, com o coral. A gente está sonhando aí e já praticando, né? Tomando ações no sentido da gente ter uma orquestra, ter os instrumentos de sopro na igreja. Isso vai somar muito aí a juventude mesmo, né? Essa coisa que eu tive lá atrás, que eu não lembro bem quem foi que intencionalmente apresentou essas coisas para mim, mas teve essa história, né? E a gente, por que não fazer isso, né? Então, trazer para as crianças da igreja, para quem não tem oportunidade de acesso à música, né? De ter essa oportunidade de participar, e para irmãos que gostam de cantar, do coral também. Eu tenho trabalhado bastante nessa área e é um foco que a gente tem atualmente. Legal. E para finalizar, que palavra que você deixa para quem está te ouvindo agora? Em casa, no carro, em outros ambientes? Bom, é difícil falar uma palavra específica para você, né? É difícil porque, assim, é você que está ouvindo. Se for a minha palavra, você não vai entender, você não vai compreender. Mas quando Cristo fala ao seu coração, né? A gente precisa aprender a ouvir essa voz. A voz do Senhor, porque muitas vezes a gente entende que não está adequado o que a gente está falando, porque não é confortável. Mas a mensagem é essa mesmo. À medida que você aproxima de Cristo, você vai vendo suas imperfeições. Vai sendo mais difícil de ouvir,
mas também vai ser mais fácil de você perceber esses erros e corrigir. Aproximar de Cristo é tudo que você precisa, né? Precisa andar com Deus, ter uma vida correta, né? Não nos padrões humanos, mas vivendo o evangelho na integridade, vivendo o amor, olhando para o próximo, para a comunhão com a máxima naturalidade possível. É fácil? Não, nunca foi fácil, né? É por esforço, mas o Senhor que fortalece e que nos dá a graça de alcançarmos as bênçãos nele mesmo e a gente segue vencendo, né? Então, não tem dúvida, você vai ser um vencedor à medida que você buscar andar com o Senhor que pode todas as coisas e que já venceu o mal. Amém. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje com o Paulo. Espero que tenha edificado a sua vida e que você tenha enxergado Jesus na vida dele e em tantas coisas, que você possa aplicar esses ensinos que você teve aqui na sua vida e que você seja tremendamente abençoado. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal do Oitava. Já clica no sininho aí para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo. E claro, siga o Oitava nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, @Oitava Igreja. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus. Tchau!